No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento Ogro Historiador. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes e caras ouvintes do Ogro Historiador. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio e dessa vez com um tema bastante interessante e trouxemos um convidado. Estamos aqui hoje eu, Hugo Davi, Thiago. Diz aí, Thiago. E aí, galera, tudo bem? E nosso querido convidado, Felipe Sartin. E aí, gente, tudo bom? Lembrando, pessoal, que vocês podem nos seguir nas redes sociais, acompanhar o nosso trabalho aí, divulgar o nosso trabalho, porque isso é muito importante para nós, para que a gente possa continuar produzindo conteúdo. Se você se sentir à vontade também de comentar o que a gente possa, de dar lá o seu pitaco, fique à vontade. Estamos aqui para discutir, para debater história e outros temas. E o tema de hoje, nós vamos falar do dia passado, né, do domingo passado, que foi o Dia das Mães. Por ocasião do Natal, lançamos um episódio sobre a figura histórica de Jesus. E agora, por ocasião do Dia das Mães, ou do Mês das Mães, enfim, só uma data simbólica, nós vamos falar um pouco sobre a figura histórica de Maria de Nazaré, aquela que é vista aí, que é tida a mãe de Jesus. Vamos lá, vamos ao nosso episódio de hoje. Então, para a gente começar esse episódio, separamos aqui um trecho de um documento, uma cantiga do movimento cultural típico do século XII, XIII, na Península Ibérica, em Portugal e Espanha, que ainda não era Espanha, mas os reinos que viriam a ser Espanha, Castela, Leão, Aragão. E um dos grandes ícones desse movimento cultural, do trovadorismo, foi Dom Afonso X, rei de Castela. E ele escreveu uma série de cantigas, ou ele teria encomendado uma série de cantigas em homenagem a Santa Maria, que são as chamadas cantigas de Santa Maria. Uma delas é Rosa das Rosas, o nome. Ela foi gravada por vários artistas, várias pessoas fizeram aí gravações dessa cantiga. Vocês podem depois buscar aí, tem algumas bastante interessantes. Eu vou ler então dois trechinhos aqui, um trechinho aqui dessa cantiga. Rosa das rosas e flor das flores, dona das donas, Senhor das senhores. Essa dona que tenho por senhor, de que quero ser o trovador, se eu por nada posso haver o seu amor, dou ao demo os outros amores. No caso aqui, senhor seria traduzido por senhora, e demo realmente é o demônio mesmo. Quer dizer, se ele não puder ter o amor de Santa Maria, não serve mais para nada. E nesse ritmo, vamos começar um pouquinho falando, porque eu disse que a gente vai falar sobre a figura histórica de Maria de Nazaré, mas na verdade a gente vai falar um pouco das representações sobre a figura histórica de Maria de Nazaré. Não é isso, Thiago? Você tem alguma coisa aí para falar sobre essa questão da diferença entre a figura histórica e a sua representação? É isso mesmo. No episódio do Jesus Histórico, a gente procurou o perfil social do pregador apocalíptico, e aí vimos que Jesus se encaixava nesse perfil, e tratamos dessa figura histórica, né, da pessoa. Aqui a gente vai tratar não exatamente da Maria na história, mas nas representações sobre a Maria de Nazaré. E aí eu separei um pouco alguns pensamentos bem rápidos sobre o conceito de representação de três historiadores, o Carlo Ginzburg, o Roger Chartier e o Jacques Le Goff. O Ginzburg, historiador italiano, o Chartier e o Le Goff, historiadores franceses. O que eles ressaltam em comum é que a representação ela é ambígua, porque ela é presença e é ausência. Ela evoca a ausência de alguém ou de algo que não está no momento, e ela também sugere a presença, porque torna visível alguém ou algo que não está presente no momento. Tanto é que a palavra representação em latim significa fazer presente ou apresentar de novo. A representação, ela então é um processo mental, uma tradução mental de uma realidade exterior percebida. A representação tem um representante e ela acontece num contexto determinado e limitado. Sendo assim, toda representação, a gente tem que entender que ela é fruto de um contexto histórico que lida com símbolos segundo os significados da sua época. Eu estou falando isso porque a gente vai tratar aqui das representações de Maria, tanto nas tradições cristãs quanto nas tradições islâmicas. Então temos aí esse processo mental de evocar alguém ausente segundo os condicionantes de cada época.
É interessante, Tiago. Então quer dizer que, enquanto historiadores, a gente não lida diretamente com aquele objeto, mas seria, de acordo com essas perspectivas, com representações sobre aquele objeto. Quer dizer, a figura histórica de Maria aparece nas escrituras sagradas, nos evangelhos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas é a primeira representação que se tem dessa figura e ela aparece justamente no contexto ali da Anunciação. E aí, para falar um pouquinho mais sobre essas questões teológicas em torno dessa figura, o Felipe tem alguma coisa aí para dizer para a gente, não é isso, Felipe? Pois bem, continuando nessa diferença que existe entre a figura histórica de Maria e as representações sobre essa figura histórica, é importante notar que, diferentemente de Jesus, a figura de Maria é poucas vezes mencionada na Bíblia. Existe uma escassez, na verdade, de informações não apócrifas sobre Maria, de modo que a teologia que se construiu em torno dessa figura não é necessariamente bíblica, ou seja, a teologia vem da tradição de interpretação das Escrituras, da tradição oral e da devoção popular desde a Antiguidade, passando por toda a Idade Média até os tempos atuais. Felipe, só para poder situar um pouco, desculpa te interromper, só para poder situar um pouco o nosso ouvinte aí, o que seria o apócrifo que você falou e o não apócrifo? O não apócrifo é o canônico, é isso? E aí explicar um pouquinho esse conceito, só para a gente continuar. Não, perfeito. É porque o texto apócrifo é o que não é considerado fidedigno por parte da tradição da igreja. A igreja separou entre os dezenas, centenas de textos que existem desde a época de Jesus. Por exemplo, falando do Novo Testamento, a igreja separou entre aqueles textos que são fidedignos e aqueles que não são. Os fidedignos são os textos canônicos. Então, são os 4 evangelhos, o Atos dos Apóstolos, as cartas e o Apocalipse. E os que não são fidedignos são os textos apócrifos. Então nós conhecemos uma série de evangelhos, proto-evangelhos, cartas que não possuem a confiança da igreja, vários evangelhos considerados gnósticos. E uma das principais fontes para saber a respeito da vida de Maria é o proto-evangelho de Tiago, que foi considerado apócrifo pela Igreja Católica. Daqui a pouco eu posso falar dele. Mas, do ponto de vista da teologia, como eu estava dizendo, não há nada na Bíblia que seja uma definição teológica acerca de Maria. Há, de fato, poucos comentários. Existem poucas informações sobre Maria. Um paralelo que a gente poderia falar é, na tradição cristã, a figura do diabo. Existe muito pouca informação escriturária a respeito do diabo. Então, é uma série de desdobramentos que, ao longo da própria história, foram agregando valores, significados e representações a essas duas figuras históricas. Bom, eu gostaria de começar pela questão da virgindade de Maria, porque de fato é isso que chama a atenção na teologia, na devoção, no culto, nessa representação dessa figura importante para o Ocidente e para o Oriente, que é o fato de que uma virgem deu à luz. A tradição veterotestamentária que atesta isso pela primeira vez está lá em Isaías capítulo 7, versículos 13 e 14. Então disse ele: ouvi vós, casa de Davi, parece-vos pouco fatigardes os homens, e quereis fatigar também a meu Deus? Pois sabeis que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem está grávida e dará à luz um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Essa jovem que está grávida, que originalmente queria dizer exatamente isso, uma jovem, foi traduzido na versão dos 70, na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, como Parthenos, que em grego é virgem. Ou seja, a jovem que não necessariamente quer dizer virgem, foi traduzida como virgem. Então, formou-se uma tradição profética de que o prometido de Deus, o Deus conosco, o libertador de Israel, nasceria de uma virgem. Isso vai ser confirmado depois no relato da Anunciação. E é interessante perceber como, ao longo do tempo, a doutrina teológica acerca da virgindade de Maria vai cada vez mais se fortalecendo, e não apenas da virgindade de Maria antes do parto, que ela concebeu do Espírito Santo, mas a virgindade de Maria durante e após o parto. Naquele proto-evangelho de Tiago, né, um escrito gnóstico do Novo Testamento, a que eu me referia, a narrativa do parto é muito interessante,
porque no momento em que Maria e José estão fugindo da perseguição de Herodes, Maria está grávida, ela começa a entrar em trabalho de parto, José sai desesperado em busca de uma parteira, encontra uma parteira e a parteira fica incrédula porque o que se estava dizendo é que aquela mulher era virgem. E ela vai lá, apalpa a genitália de Maria, se assusta porque percebe que ela continuou virgem após o parto e o braço dela imediatamente fica seco. Então é uma revelação milagrosa dessa virgindade de Maria, o que distinguiria a Maria pela sua virgindade. Porém, a virgindade de Maria foi compreendida ao longo do tempo pela Igreja Católica como um sinal da pureza de Maria, o que nos leva para um segundo dogma católico, que é a Imaculada Conceição de Maria. Ou seja, Maria é livre do pecado não apenas porque ela é virgem, mas porque ela foi concebida já salva. Ou seja, Maria não sofreu nem durante a sua concepção, nem no momento em que ela foi concebida no ventre da mãe, de qualquer tipo de pecado. Essa tradição se fortaleceu ao longo do século, tendo sido contestada, especialmente pelos dominicanos ao longo da Idade Média e Idade Moderna, até que o Papa Pio IX, em 1854, definiu o dogma da Imaculada Conceição, por meio da bula Inefabilis Deus. Ou seja, e aqui de novo é o proto-evangelho de Tiago que dá essas pistas, Maria, filha de Joaquim e de Ana, foi concebida de modo milagroso. Joaquim é como se fosse Abraão, Ana é como se fosse Sara, ambos ricos, ambos honestos e piedosos, porém, Ana era estéril. Um anjo apareceu para ambos e confirmou que eles teriam uma filha e que essa filha seria livre de qualquer tipo de pecado. Então, é interessante pensar como a teologia é forte a respeito da figura de Maria, mas não necessariamente a partir da Bíblia que você encontra em livrarias e que você tem em casa e pode ver. Ela depende muito mais de interpretações que foram sendo feitas ao longo do tempo. Eu termino essa primeira parte só lendo aqui a definição dogmática da bula Inefabilis Deus sobre a Imaculada Conceição. A doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de pecado original. Essa doutrina foi revelada por Deus e por isso deve ser crida firme e inviolavelmente por todos os fiéis. Quem negar essa doutrina, segundo o Papa Pio IX na sua bula, incorre em excomunhão ipso facto, ou seja, imediatamente se torna um apóstolo. Só fazer um comentário aí, Felipe, sobre o que você falou. A primeira referência à questão da virgindade perpétua, ela data do Segundo Concílio de Constantinopla. É isso, de 553, quer dizer, século VI ainda, já se começava a falar sobre essa virgindade perpétua, mas como você falou, só no século XIX é que isso vai ser estabelecido como dogma, não é isso? É isso, exatamente. E uma coisa que é importante é que, além do dogma da virgindade, o que veio primeiro, na verdade, foi um outro tipo de dogma que tem a ver com, e para esse dogma a virgindade era importante, que é o título não apenas de mãe de Cristo, mas de mãe de Deus, que é no concílio de Éfeso, Maria é considerada a Theotokos. A Theotokos, ou em latim deípara, é aquela que gerou a Deus. Então, quer dizer, Maria, a Mariologia, a teologia em torno de Maria foi importante para definir um dos dogmas centrais do cristianismo, que, de novo, não está evidente na Escritura, mas que foi deduzido a partir de discussões teológicas, que é o dogma da Trindade. Ou seja, Maria ser mãe de Jesus significa que ela é mãe de Deus porque Jesus é Deus. Ou seja, Jesus não é apenas o filho da divindade, ela é a própria divindade. Então ela é fundamental para a definição da doutrina da Santíssima Trindade. Tanto é assim que na teologia hoje considera-se que Maria pertence não apenas à ordem da graça, ou seja, aquela que é raritomene, a cheia de graça, não apenas a ordem da glória, porque ela está no céu, está junto de Deus, mas a ordem da união hipostática, ou seja, a ordem da união entre o humano e o divino em Jesus. Essa união se deu por meio dela. É por isso que, do ponto de vista teológico, ela é tão importante, falando aqui, claro, de Igreja Católica, né? Então, essa
E é interessante observar como a tradição da Theotokos, ou seja, aquela representação da Virgem segurando o menino no colo, o menino Deus, é uma representação que tomou a cristandade absolutamente, desde o cristianismo oriental até o cristianismo ocidental. Onde, aliás, te interrompendo aí, isso aconteceu antes, né? Os patriarcas de Constantinopla aderiram a essa ideia de Maria antes dos bispos de Roma, não é isso? Exatamente. O culto oriental sempre foi pioneiro nesse sentido, né? E uma coisa que é importante notar é que eu tinha mencionado esses textos apócrifos, o proto-evangelho de Tiago, que é um texto gnóstico. Esses textos circularam desde a Antiguidade, durante a Idade Média. Houve uma grande circulação desses textos. Senão nós não saberíamos, pela tradição, que Maria é filha de Santana e São Joaquim, por exemplo. Então, isso está presente na cultura popular hoje, na devoção popular, é a prova da circulação desses textos apócrifos, né, para além da escritura canônica, né? Ou seja, na verdade, compreender uma figura como Maria, assim como a figura do diabo, que eu fiz o paralelo, e a gente vai fazer mais paralelos nesse sentido, é entender como essas representações a posteriori vão engrandecendo e vão tornando essa figura um complexo cultural muito importante, tanto pelo que agrega quanto pelo que representa. E é fantástico a gente observar isso em termos de longa duração, porque se a gente pensa praticamente em toda a Idade Média, as duas principais festas, ou as duas festas em que Maria aparecia, eu vou falar um pouco sobre isso, era a festa da Anunciação e a festa da Assunção, que tem ali todo um contexto. E se a gente pensa nos dias de hoje, também, além da Trindade, são essas duas grandes ocasiões em que Maria é rememorada, né? Se a gente pensa, por exemplo, a questão do Advento, que seria a parte aí da Anunciação, onde ela ficaria na Anunciação, e depois a Assunção, que nem é tanto assim, né? Mas em termos de religiosidade popular, que eu quero dizer. Exato. Ainda sobre a religiosidade popular, eu só queria que, antes de você começar, vou retomar esse tema, já que você falou sobre a Trindade, né? Nós estamos falando aqui de Goiás, e existe aqui uma grandíssima festa popular, que é a festa do Divino Pai Eterno de Trindade. E quando você chega nessa cidade, para quem não conhece, né? A gente tem ouvintes aí de vários lugares do mundo. Quem não conhece essa cidade, ela fica bem próxima aqui da capital do estado, né? Bem próximo de Goiânia. Existe uma grande peregrinação ali no mês de junho, por ocasião da festa do Divino Pai Eterno, e as pessoas vão até essa cidade, e na entrada da cidade tem a Trindade entronada, né? E é uma figura muito interessante, porque são 4 figuras na Trindade, foi exatamente isso que você falou, você comentou sobre a participação de Maria dentro da Trindade. Então fica o quê? Uma quatrindade, uma quadrade, que são 4 figuras, da qual Maria faz parte, mas se a gente pensa na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e Maria aparece onde aí? Então é todo esse percurso histórico que a gente vê, que passa pela Idade Média, a parte que eu vou falar um pouco, de adesão dessa figura miraculosa, dessa figura importante aí para o catolicismo ao longo da história, até chegar ao ponto de a gente ter uma representação tão forte como se tem aqui. Eu não sei se é a única, mas isso me remeteu muito me veio muito à mente, justamente por conta da nossa proximidade, né, aqui com essa realidade. Não, exatamente. De fato, a presença da figura de Maria junto à Santíssima Trindade me parece uma grande ironia, não é? Uma religião monoteísta, abraâmica, a figura a qual Deus se revelou, de repente humaniza ao máximo a figura da Trindade, não é? Um conceito teológico da mais alta abstração, porém em proximidade com a figura mais humana possível, não é? Então, nessa figura da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria, é um pouco espelhado aquilo que reflete um pouco a tradição popular de aproximar das pessoas, né? De trazer para o mundo mais humano, para a figura da mãe também, a divindade, né? Eu não gosto muito da interpretação que tende a dizer porque o culto aos santos, o culto a Maria é uma forma de politeísmo, né? Eu acho essa explicação um pouco preguiçosa,
porque ela pressupõe que o politeísmo é uma coisa natural que é inerente ao ser humano, né? Quando tudo é construção histórica, né? Mas, de fato, é uma forma de humanizar, é uma forma de trazer para perto, né, a devoção. Felipe, essa questão da humanização, eu vou falar um pouco depois sobre ela, porque ela faz parte de um contexto histórico muito específico, né, ali do século XII. E eu vou falar um pouquinho sobre ela, é uma parte bastante interessante, porque a gente observa ali realmente uma tentativa da hierarquia eclesiástica, né, de tentar, vamos dizer assim, controlar esse tipo de culto. Agora, uma coisa que é muito interessante quando a gente pensa na questão de Maria e dos santos de forma geral, mas nós estamos falando aqui sobre Maria, as representações de Maria, é que em um determinado momento na história ela começa a aparecer para as pessoas, né? Inclusive, talvez uma manifestação de Maria. Nós estamos gravando hoje, 14 de maio, tá? Só para deixar o ouvinte aí situado nisso. Ontem talvez seja uma das grandes aparições aí que tem um culto muito importante no Brasil, que é Fátima, né? E você tem alguma coisa para falar aí sobre essa questão das aparições, e enfim? Então, pois é, as aparições elas são muito interessantes porque são uma forma de, como de novo, aquela questão da aproximação com o mundo divino, enfim, com a forte devoção que tem em torno da Virgem Maria. E nós temos uma série de aparições, as mais famosas, além da grande aparição para São Domingos, para Santa Catarina de Siena, na Idade Média. Eu vou me deter nas modernas, porque, por incrível que pareça, assim, no senso comum, religiosidade está muito associada à Idade Média, né? E as aparições mais famosas, que tem um culto até maior, mais difundido hoje em dia, são do século XVI para cá. Então, eu vou tratar de algumas aparições aqui que são importantes. A primeira é em 1531, em Guadalupe, no México, o indígena Juan Diego, no Monte Tepeyac, aparece uma senhora morena, toda brilhante, e diz para ele: eu sou a Conceição Imaculada. Essa aparição vai dar origem a um culto, vai se construir uma capela, enfim, vai se tornar muito importante, até como símbolo da independência mexicana. Então, o culto a Maria de Guadalupe, a Nossa Senhora de Guadalupe, provém de uma aparição. E é o maior culto, né? O maior culto às representações de Maria do mundo. Exatamente. Maior peregrinação. Exatamente. Tem a ver com, claro, essa conquista espiritual, né? Que a América sofreu por parte da Europa, né? E com esse sincretismo, não é? De repente é uma virgem morena que aparece. Bom, uma outra aparição muito importante, mas que não era novidade. Que não era novidade, diga-se de passagem, desculpa te cortar, que não era novidade, né? Eu vou falar um pouquinho sobre, eu vou mencionar um pouquinho isso. Exatamente, tem o culto das virgens negras, né? Isso. Desde a antiguidade. Bom, uma outra aparição importante, já no século XIX, né, pulando aí algum século, é Nossa Senhora das Graças, em Paris, em 1830, da Catarina Labouré, que deu origem à famosa medalha milagrosa, né? Nessa aparição, a jovem Catarina Labouré, que era uma noviça, teria visto a imagem de Nossa Senhora, e embaixo da imagem um escrito: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. De novo, a ideia da Imaculada Conceição, né? Alguns anos depois, em Lourdes, em 1846, a Bernadette Soubirous, numa gruta, viu uma nova aparição da Virgem Maria, que dizia o quê? Eu sou a Imaculada Conceição. Até que nós chegamos à aparição mencionada pelo Hugo, que é de Fátima, em 1917, em Cova da Iria, que hoje é uma regiãozinha lá perto de Fátima, para três pastores, a Lúcia, o Francisco e a Jacinta. Essa visão aconteceu em 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho, 13 de agosto e 13 de setembro. Algumas dessas aparições, segundo conta a tradição, foram vistas por milhares de pessoas, mas eram apenas esses três pastores que ouviam a mensagem, e ela teria revelado três grandes segredos, né, como ficou conhecido. Primeiro foi uma visão do inferno, que os três meninos tiveram. Segundo, uma devoção do Imaculado Coração, e nessa devoção ao Imaculado Coração havia uma preocupação com a Rússia, que havia acabado de passar pela Revolução, tinha saído da Primeira Guerra, né? E aí a gente vê uma certa crítica ao que seria, né, o comunismo, enfim, alguma coisa assim.
E o terceiro milagre seria que o Papa iria andar em meio aos cadáveres e seria morto, né? Inclusive teve depois a tentativa de assassinato do João Paulo II, foi no dia de Nossa Senhora de Fátima, e então as pessoas meio que tentaram aproximar uma coisa da outra, né? E depois a mais recente, em Medjugorje, na Bósnia, em 1981, com o título de Rainha da Paz. Essa é cercada de polêmicas, a igreja não reconhece muito bem. Inclusive, o padre que organizava a Romaria para Medjugorje foi afastado, acusado de envolvimento sexual com algumas das devotas, enfim. Mas só retornando à aparição de Fátima, a aparição luminosa em Fátima, né? Algumas das visões incluíam o sol ficar um pouco fosco, começar a girar no céu. Existe uma tradição em Portugal de avistamentos da Virgem Maria, que estão esses avistamentos estão compilados numa obra do século XVIII chamado Santuário Mariano, escrito pelo Agostinho de Santa Maria, em 8 volumes, se eu não me engano, no qual estão relatados, registrados os diversos santuários que existem em Portugal, as aparições relacionadas ao santuário. E eu tenho aqui algumas narrativas que você encontra no arquivo da Santa Inquisição, lá na Torre do Tombo, em Portugal, a respeito de aparições marianas, né? A primeira dessas narrativas diz respeito a uma visionária no comecinho do século XVII, em 1617, uma tal de Engrácia Pires, que viu uma virgem luminosa e essa virgem contava para ela os segredos das coisas, onde estava escondido o dinheiro de fulano, de ciclano, quem tinha roubado a galinha de fulano e ciclano, dava sinais para ela, né, dava pedrinhas para ela, alguma coisa assim. E no fim do século XVII, mais ou menos metade do século XVII, em outra região de Portugal, uma nova aparição da Virgem Maria, mas dessa vez a pessoa para a qual a Virgem Maria apareceu dizia estar possuída pelo Espírito da Virgem Maria. Então, eram duas meninas, uma possuída pela Virgem Maria por Nossa Senhora do Rosário e outra por Santa Engrácia. E elas faziam revelações, contavam uma série de visões que elas tinham e falavam como se fosse a Virgem que falava por elas. Então, faz parte dessa piedade popular essa aproximação, muitas vezes extrema, né? Nós estamos falando de possessão pela figura sagrada, não é? Portugal tem uma relação interessante com Maria, porque na década de 1640, o rei Dom João IV, que tinha assumido o trono de Portugal após a União Ibérica, consagrou o reino de Portugal à Imaculada Conceição. E nessa consagração ele dizia que todo português tem a obrigação, nem que isso custe perder a vida, de defender a Imaculada Conceição de Maria. Então, Fátima não surge no vácuo, né? Existe uma grande tradição visionária em Portugal. Essas narrativas que eu falei das duas jovens em Portugal estão num livro de um historiador português, o Antônio Vitor Ribeiro. O livro se chama O Alto dos Místicos. É um livro de leitura prazerosa, um livro bastante documentado, e realizou uma pesquisa exaustiva nos fundos inquisitoriais lá na Torre do Tombo. E traz justamente essa questão da religiosidade popular, não é? De que modo essas aparições... Veja, a aparição, do ponto de vista da Igreja Católica, ela não é canônica, ou seja, ela não é dogmática. O fiel não é obrigado a acreditar na aparição, porque se trata de uma revelação privada. Qual que é a revelação que o católico, o cristão tem que acreditar? Jesus. Qual que é a próxima que ele tem que acreditar? A segunda vinda de Cristo. Entre a vida de Cristo e a sua vinda no Apocalipse, nada é de fé obrigatória, é um tipo de revelação. No entanto, os próprios papas endossam essas visões. João Paulo II era um grande entusiasta da devoção de Fátima, por exemplo, mostrando como a figura de Maria não se construiu apenas a partir da teologia, mas também da própria devoção popular. Só para encerrar essa parte, eu gostaria de apresentar um rol de títulos de Maria, não de invocações locais, mas de títulos mesmo, né? Se você pegar uma das orações mais antigas da igreja, que é a Ladainha de Maria, você consegue perceber uma série de definições acerca dela.
Santa Mãe de Deus, Virgem das Virgens, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Sempre Virgem, ou seja, antes, depois e durante o parto, Mãe Imaculada, Mãe Digna de Amor, Mãe Admirável, Mãe do Bom Conselho, Mãe do Criador, Mãe do Salvador, Virgem Prudentíssima, Virgem Venerável, Virgem Louvável, Virgem Poderosa, Virgem Clemente, Virgem Fiel, é grande mesmo, porque isso é uma ladainha, né? Espelho de perfeição, sede de sabedoria, fonte de nossa alegria, vaso espiritual, tabernáculo da eterna glória, moradia consagrada a Deus, rosa mística, torre de Davi, torre de marfim, casa de ouro, arca da aliança, porta do céu, estrela da manhã, saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, tá quase acabando, rainha dos anjos, rainha dos patriarcas, rainha dos profetas, rainha dos apóstolos, rainha dos mártires, rainha dos confessores da fé, rainha das virgens, rainha de todos os santos, rainha concebida sem pecado original, rainha assunta ao céu, rainha do Santo Rosário, rainha da paz. Ou seja, é difícil exagerar mais do que isso, né? Acho que fica assim, claro a importância da figura de Maria para o cristianismo, para a Igreja Católica, sobretudo. Então, de modo que é impossível dissociar a religião cristã, sobretudo a parte católica dela, dessa figura, né? E onde existe catolicismo, vai ter alguma invocação à Virgem Maria. Muito bom. Thiago, você quer comentar alguma coisa? Não, tava só pensando aqui nas diferenças em relação ao Alcorão e ao Islã, que eu vou comentar também. Outra lógica cultural que vai trabalhar com essa questão de Maria, com as representações. Legal. Então, para a gente poder avançar, vamos passar aqui para o nosso segundo bloco. Então, para esse segundo bloco, eu separei aqui um material para a gente falar sobre a relação entre Maria e Eva ao longo da história, porque ela tem uma importância muito grande na medida em que ela marca justamente um contraponto entre salvação e pecado. Agora, o que é interessante, e aí que o Felipe já começou a comentar um pouco no primeiro bloco, é que essa devoção a Maria, ela é fruto de um contexto de mudança histórica. Se a gente pega ali o final do século XII para o início do século XIII, a gente observa, talvez dentro do contexto medieval, uma das mais importantes transformações socioculturais, né, desse período. Inicia-se já aqui nessa época o período chamado Renascimento Comercial, Renascimento Urbano. Outra questão muito importante, sobretudo na Península Ibérica, o fim da Reconquista, que seria da Reconquista Ibérica, né, a expulsão das populações muçulmanas ali da Península. E esse contexto ele gera também uma importante mudança intelectual que a gente vai ver, sobretudo, com a escolástica. Se eu estiver falando besteira, vocês, por favor, me interrompam aí. E essa escolástica ela vai trazer justamente uma expressão que a gente pode dizer assim, né? Não sei se o Felipe vai concordar, uma espécie de humanismo dentro do contexto do pensamento europeu aí do final do século XII e do início do século XIII. E esse humanismo ele carrega em si também uma certa ideia, uma certa noção de feminilização do culto, da religião, que até então era secundário, era marginal. E aí nós temos várias formas de encarar esse contexto. E uma delas é de pensar o seguinte, olha, a ideia de mulheres conduzindo culto, a ideia de mulheres participando desse círculo religioso, ele fazia parte de uma cultura pagã, entre aspas. Vamos falar pagão, entre aspas, porque essa é a designação pejorativa que os membros da igreja impunham àquelas pessoas que não seguiam a sua religião. Pois bem, quando a gente pensa nos cultos, entre aspas, pagãos, a gente vê uma figura muito forte da mulher. Não só da mulher, mas também da chamada, genericamente, de deusa. Então, o que acontece? A cultura erudita eclesiástica na Idade Média, ela manteve essa figura de Maria com um papel bastante secundário até essa virada do século XII para o século XIII.
Porque antes disso, se a gente for pensar em termos históricos, em termos aí das estruturas do pensamento, eu sei que pensar em estruturas do pensamento é complicado, mas que o risco desse reaparecimento dos cultos pagãos estava, pelo menos a princípio, neutralizado. E é importante pensar essa relação Maria-Eva, porque essa relação Maria-Eva nos conduz para um pensamento bem carregado de paganismo. Pois bem, é no século II, nós vamos ter duas figuras importantes que vão fazer essa primeira oposição entre Eva e Maria. A ideia é de pensar a relação dessas duas figuras tão importantes para a religião cristã. Nós estamos falando do século II, do século II, né? De um cristianismo primitivo, vamos colocar isso aí entre aspas, que seria São Justino, no Oriente, e Santo Irineu, no Ocidente, que vão fazer essa oposição aí pela primeira vez que se tem notícia entre Eva e Maria. Essa oposição, ela parte justamente da grande simbologia de Eva como serpente e de Maria como mulher. Quer dizer, Eva representa o pecado, a derrota, a desgraça. É a serpente, que está ligada à figura do diabo, do demônio. Depois o Felipe vai falar um pouco sobre isso, não é isso? Daqui a pouco a gente chega no Satanás. Então já existe essa oposição aí que começa entre Eva e Maria. E da mulher, que é Maria, que vem significar a salvação, a redenção, a obediência que ela teve a Deus, ao contrário de Eva, que foi a desobediência. Então, agora, mas o que é muito interessante é a gente ver a figura das duas enquanto virgens. Porque Eva também era virgem. Maria também era virgem. Agora são virgindades diferentes. Se a gente pensa nesse início de pensamento pagão, de pensamento cristão, desculpa, essas duas virgindades estão muito ligadas à ideia da deusa mãe, que também é virgem. Agora, com a ideia do cristianismo é de transformar o contrário. Maria, ela se transforma advogada de Eva. Ela não quer condenar Eva. Ela, ao contrário, inclusive existe uma tradição apócrifa que vem falar que Cristo foi ao inferno e buscou Adão e Eva, né, que simbolizando aí justamente esse resgate. E ao mesmo tempo em que Cristo é o novo Adão, Cristo significa a vitória, em contraponto à derrota que Adão significou, Eva significa isso em relação à mulher. E aí nós vamos ter lá no século V uma célebre frase do Papa Leão Magno que vai falar que que Maria é o paraíso terrestre do novo Adão. O novo Adão que seria justamente Cristo. E em 430, nesse contexto do século V, a gente vai observar Maria entronizada. Agora, pensando numa questão eclesiástica, isso é muito pouco eficaz. Não existe liturgia sobre Maria até então. Ela não faz parte do ritual eclesiástico, do ritual da igreja. A menos nas festas marianas, né? No que eu falei lá no início, da Anunciação e da Assunção. Inclusive, nesse período que nós estamos falando aqui, século V, século VI, a ideia de mãe de Deus ela é rejeitada. O Felipe até mencionou isso, né? Seria mãe de Cristo, mãe de Deus não, porque isso se parece muito com a ideia do paganismo. E é muito interessante a gente observar essa questão de tentar se afastar do paganismo, porque o título de mãe de Deus surge na cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso é onde havia o maior templo dedicado a Ártemis, uma deusa, entre aspas, pagã. Era o maior templo urbano dedicado a Ártemis. E a Ártemis era uma deusa virgem. Então a ideia de que Maria é mãe de Deus surge nessa cidade de Éfeso. E aí o Felipe já falou sobre toda a questão da virgindade relacionada a Maria, né? Falamos lá também sobre o Concílio de Constantinopla, que vai afirmar essa virgindade perpétua, que isso aconteceu no século VI. Enfim. E aí nós vamos ter a ideia da mãe. Maria é mãe, Eva é mãe. Acontece que Eva é mãe da morte e Maria é mãe da vida. É Eva que fecha as portas do paraíso, que Maria depois reabre. E essa é uma formulação já avançando um pouco, né, lá do século XII, como eu falei, que Maria gerou o Filho de Deus para redimir as filhas de Eva. Porque vai haver um contraponto entre Maria ser representada como a igreja
E esse contraponto Maria-Eva fica absolutamente claro no século IX. No século IX, quando Maria aparece na liturgia, e em um texto litúrgico que é famoso e é utilizado até hoje, da inversão ave-Eva, que seria a ave é Eva lida ao contrário, né? Essa formulação é do século IX, e ela vai se referir justamente ao texto da Anunciação, quando o anjo Gabriel cumprimenta Maria, é um cumprimento típico, né, do Império Romano, do contexto do Império Romano, ave cheia de graça. E ele chama Maria justamente de cheia de graça. Agora, Eva não aparece. Eva não aparece na liturgia. Em outras ocasiões, Maria aparece no Natal, Maria aparece em outras ocasiões, mas Eva só aparece nas festas de Maria, para mostrar a grandeza, para mostrar a vitória da salvação em oposição ao pecado. E isso é tão interessante que nós vamos ter aí algumas representações de Maria segurando o fruto proibido, demonstrando justamente a dimensão desse poder salvatório, desse poder que Maria carrega, porque tem algumas representações aí, iconográficas inclusive, e algumas esculturas que mostram Maria com o menino Jesus sentado no colo, Maria segurando Jesus em uma mão e segurando a maçã em outra mão, e Jesus segurando a orbe terrestre em sua mão. Quer dizer, Maria está nessa encruzilhada entre o pecado e a salvação. É claro que ela está muito mais próxima da salvação. Esse tipo de representação de Maria em contraposição a Eva, ele aparece com muita frequência nas cenas do juízo final. As cenas do juízo final em que você tem toda a história bíblica contada, né, desde o Antigo Testamento, passando obviamente, as principais cenas, e geralmente as cenas da Anunciação ou cenas de Maria com Jesus estão exatamente ao lado das cenas do Gênesis. Algumas vezes Maria está pisando sobre a cabeça de Eva, mostrando ali obviamente nós estamos falando aqui de uma composição artística, essa contraposição. Muitas vezes Eva e Maria são a mesma figura, de costa uma para outra, que se unem ali numa certa simbiose. Agora, eu gostaria de chamar a atenção, e talvez agora o Tiago possa comentar alguma coisa, porque já nós falamos sobre a questão das festas em que Eva e Maria aparecem lado a lado, e é uma coisa muito interessante que aparece já, e não é no tempo da Anunciação, enfim, mas que tem a ver com o Natal, em que existe uma tradição apócrifa também que dizem que os 3 reis magos teriam encontrado-se com Eva e Adão, desculpem o trocadilho, teriam se encontrado com eles. Se tu não fala, eu não ia nem perceber, sério mesmo. É porque foi de propósito. Então, que os magos teriam encontrado com Adão e Eva a caminho da Gruta da Natividade. Junto com essa simbiose também que envolve até os reis magos, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essa questão dos magos, a importância pascal de Maria. E aí não só Maria, mas também uma figura bastante importante, eu não vou falar muito dela, mas a figura de Madalena. Madalena, quem Jesus salvou e que estava presente em grande parte em todo o Calvário, né? Em toda a Via Sacra, Madalena estava presente. Uma figura que seria aí meio do caminho entre Eva e Maria. E a figura de Madalena ela é muito importante porque ela marca, e aí justamente no século XIII que a gente está falando, 12, 13, esse reaparecimento da figura de Madalena, ele acaba reaproximando as figuras de Maria e Eva. Observe, vamos pensar, né? Até o século XII, XIII, a figura de Maria ficou oculta por conta da força, vamos colocar dessa forma, da força desse culto pagão na Europa, principalmente nas regiões onde a cultura eclesiástica oficial não estava tão estabelecida. Com a virada do milênio, a gente for pensar ali no século XI, esse risco, principalmente nas grandes cidades, ele começa a ser um pouco menor, até chegar no século XII e XIII, em que existe esse ressurgimento. E é justamente no século XI que a gente vai ver o aparecimento de uma oração bastante emblemática nesse sentido, que é a oração da Salve Rainha. E essa oração ela vai opor diretamente Maria e Eva. Ela vai colocar lá, né, Maria como a mãe da misericórdia, e ela é advogada dos filhos de Eva.
Aparece esses dois nomes numa composição semântica única nessa oração. E aí eles vão remeter a todo esse contexto que eu falei que vem do século IV, do século V, do século VI, para dizer o seguinte: olha, Eva está para Adão, assim como Maria está para Cristo. Inclusive, a gente vai ver que Maria e Eva, elas são ao mesmo tempo filhas e esposas. Maria é filha de Deus e esposa de Deus, né? Estou falando aqui de uma forma simples, simplificada. E Eva, ao mesmo tempo em que ela é esposa de Adão, ela é filha de Adão, porque afinal de contas, de onde ela veio? Da costela do cara. Então ela se torna, nesse ponto de vista, filha de Adão. E aí nós vamos pensar, dentro dessa ideia única entre Maria e Eva, uma terceira figura feminina, que é a igreja. A igreja, que é a esposa de Cristo. E se a gente pensar nessas três figuras femininas, elas estão ligadas a uma entidade que, se a gente for pensar, e o que se observa aqui nesse contexto, é justamente uma aproximação muito grande dessas três figuras com a deusa mãe, a deusa terra, a mãe terra. Eva e Maria acabam se aproximando de Ártemis, Deméter, Ishtar, Ísis, isso mesmo no contexto com a oposição da cultura eclesiástica. Isso acontece, que nós estamos falando, isso acontece na cultura, vamos dizer assim, entre aspas, popular. E uma figura muito importante para isso é Lilith, que é uma figura do paganismo, que seria essa deusa-mãe primordial que cuidou dos animais. Essa figura acaba sendo aderida pelo catolicismo como Adão. E aí ele ganha uma esposa, que seria Eva. Lilith, então, seria a primeira Eva. Mas isso, dentro de uma cultura hebraica, de uma tradição hebraica, não aconteceu. A tradição hebraica, ela é masculina, não é de uma deusa mãe, mas de um deus pai. Então não faria sentido que esse deus pai colocasse uma mulher para dominar a terra, e sim um homem, como fez com Adão. E Eva viria depois como filha desse primeiro homem, desse homem primordial. E aí eu volto a falar dos reis magos, porque aqui vem a ideia da caverna. A caverna como entranha da mãe terra, porque foi nessa caverna que Adão e Eva tiveram relações sexuais. Foi nessa caverna em que eles conheceram o pecado. Foi numa caverna que eles se esconderam depois de serem expulsos do paraíso. E aí nós vamos ter uma aproximação e uma reconciliação de Eva e Maria, porque a natividade também se dá numa caverna, segundo algumas tradições. Seria a caverna, a gruta da natividade, onde Jesus teria nascido. E os reis magos deixaram para Jesus os presentes também em uma caverna. Essas representações, elas são bastante comuns mesmo no final da Idade Média, o que demonstra essa reconciliação. Demonstra, talvez, um estabelecimento definitivo desse pensamento cristão no contexto cultural europeu do século XII e do século XIII. E aí, tanto é que essa humanização ela vai ser levada ao extremo. Nós não vamos ver mais representações secundárias, ou enfim, mais diretas dessa humanização. E aí vai ter uma grande abundância de imagens de Maria amamentando o menino Jesus. Isso demonstra essa humanização da fé. Isso também remete à fertilização, a ideia da fertilidade ligada às deusas mães, às deusas mãe. Isso é tão forte, acabei me esquecendo aqui de mencionar, que a própria ideia da virgindade de Maria, ela aparece em Lucas, no Evangelho de Lucas, em que ele vai dizer, a referência bíblica, a única, né, Felipe? Que diz que Maria concebeu virgem. Marcos e João não tem, eu teria que ver se Mateus tem, só um instante. Acho que não, acho que Lucas é a única mesmo. Então Lucas é o que vai afirmar com mais, de forma categórica e uma voz solitária, que Maria concebeu virgem. Lucas é o evangelista que tem uma cultura grega mais estabelecida. E dentro da cultura grega, então, da deusa mãe, que também concebeu virgem. Porque Maria concebeu virgem. Assim como a terra que gerou Adão teria concebido virgem. Isso não é de se espantar, porque nós estamos falando de uma sociedade eminentemente agrária. É normal que todas as referências simbólicas dessas sociedades sejam referências
com relação à terra, ao ciclo de vida vegetal, enfim. E aí, para poder fechar essa parte, só queria falar um pouco sobre a questão do aparente paradoxo existente entre as figuras de Maria e a guerra. Nós vamos ter aí também, no final da Idade Média, uma série de santas ligadas ao combate, ligadas à atividade bélica. O que, aparentemente, né, com a ideia de Maria conciliadora, de Maria rainha do mundo, enfim, não parece fazer muito sentido. Isso acaba indo de encontro com a visão de paz e candura que a igreja colocava em relação a Maria, e acaba ligando Maria a outra divindade feminina de raízes profundas aí na Europa, dessa tradição que é justamente Atena. Isso não aconteceu no século XII, né, mas ao longo de todo o período que a gente conhece como Idade Média. E um sintoma muito importante disso são duas coisas. A questão da devoção às virgens negras, né, que o Felipe até comentou também. Essas virgens negras, muitas vezes, elas eram simplesmente imagens de Ártemis, Atena, Cibele, Ísis, que eles reconstruíram na forma de Maria e começaram a chamar de Maria. E isso acaba me lembrando aquela senhora que estava adorando a imagem, reverenciando a imagem do Elrond, né? Do filme do Senhor dos Anéis, achando que era Santo Antônio, uma coisa assim. Era Santo Antônio. Quer dizer, você pega a imagem de Ísis e fala, olha aqui, Maria. Essa devoção das virgens negras. E a segunda coisa, a ressignificação de templos. Então você pega um templo que antes era dedicado a uma deusa pagã e começa a dizer que aquele templo agora é de Nossa Senhora de tal cidade. O próprio termo Nossa Senhora, ele remete a essa humanização da fé. Essa humanização que o Felipe até falou pra gente sobre a questão da religiosidade popular. Ela não é mais Maria, a Virgem, lá longe. Ela é a Nossa Senhora. E acho que era isso. Vocês têm alguma coisa a comentar? Não, tivemos aí uma aula de sincretismo religioso. Eu queria fazer um comentário breve, algumas coisas interessantes, né, que você falou. Tem uma figura histórica responsável pela divulgação da devoção mariana já no século XII, no fim do século XII, que é o Bernardo de Claraval, São Bernardo de Claraval, doutor melífluo, né? Que andava com a estátua da Virgem Maria para cima e para baixo. É interessante porque ele está na origem de uma renovação espiritual, né, com os cistercienses, que vão se espalhar pela Europa, e essa devoção acaba se espalhando também, né? Tem uma oração que a tradição atribui a Bernardo de Claraval, que é interessante, que ela começa dizendo o seguinte: lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum dos que recorreram à vossa proteção, imploraram a vossa assistência e clamaram por vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Por aí vai. Então é só lembrar isso, que a devoção recebeu um impulso pessoal de Bernardo de Claraval, foi pregador da cruzada, enfim. Uma outra coisa, continuando o paralelo entre Ave e Eva, entre Maria e Eva, né, é que um outro paralelo vai ser feito depois com a Virgem Maria a respeito do anticristo. Então é um paralelo que é feito no fim da Idade Média. Isso está no outono da Idade Média do Heitzinger, ou, se não me engano, na História do Medo, do Jean Delumeau, que são livros assim, acessíveis, né? Que é uma contraposição que um pregador faz. Agora eu não saberei dizer de cabeça qual é esse pregador, mas a contraposição assim como uma virgem deu luz em Jerusalém a Cristo, uma prostituta daria luz na Babilônia ao anticristo, né? Então a virgindade, a pureza e a divindade fazendo um contraponto, né? Depois dessa visão escatológica. Então Maria participando um pouco da escatologia, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, né? O papel dela na escatologia é muito importante. Muito bem. Agora, além dessas representações que o próprio cristianismo ocidental, católico, da Idade Média, fez acerca de Maria, outras culturas também acabaram fazendo, outras religiões também acabaram proporcionando algumas dessas representações ou averiguando algumas dessas representações, como era o caso do islamismo, né, Tiago? Isso.
A importância de Maria se faz percebida, basicamente, no significado que ela tem além da sua própria religião nativa, aqui, entre aspas, que é o cristianismo. Eu vou comentar sobre a figura de Maria no Alcorão e na arte da dinastia egípcia Ayúbida no século 12 e 13. Então, sobre Maria no Alcorão, a gente tem que entender, no primeiro momento, onde o Islã se coloca em relação aos outros dois monoteísmos do ramo abraâmico. O Islã, historicamente, ele surgiu no século VII, na Península Arábica, no início do século VII, fundado pelo Muhammad, mais conhecido como Maomé, o nome correto é Muhammad, considerado o último profeta do Deus único. Deus esse que está se revelando ao homem desde Adão, Noé, Abraão, Jesus. Então, o Islã ele se entende como a terceira grande revelação monoteísta após o judaísmo e o cristianismo. O Islã não revoga a Bíblia, tem o seu livro sagrado principal, o Alcorão, mas concorda com o Antigo Testamento e o Novo Testamento, concorda, mas fazendo algumas correções, alguns desvios na visão teológica islâmica, que o Alcorão seria a última revelação, a revelação mais sofisticada, sem erros, dentro dessa visão teológica. Algumas coisas que o Alcorão, que o Islã não concorda com o judaísmo e o cristianismo, era a questão do filho sacrificado, que seria sacrificado de Abraão, que no caso, por o Islã, foi Ismael, e na divindade de Jesus. Jesus, como eu comentei no cast 6 sobre o Jesus histórico, Jesus é um profeta, não é o Deus vivo. Nesse sentido, o Alcorão não concorda que Jesus não, era filho de Deus e que morreu na cruz. Jesus era um profeta maior, vamos dizer, que tem os profetas de maior atuação e de menor atuação, e Jesus foi o último grande profeta que anunciou o último grande profeta, que seria o Muhammad, no caso, que foi o Muhammad. E aí Jesus não morreu crucificado, mas foi arrebatado, levado para Deus, e na escatologia islâmica, Jesus vai voltar como juiz. É até parecido com a escatologia cristã. Sobre Maria, então, para a gente entender Maria no Alcorão, dentro do Islã, precisamos entender que o Islã se coloca como uma religião abraâmica, a revelação final, e seu posicionamento sobre Jesus. Lembrando que esse posicionamento sobre Jesus e Maria não pode nem se falar que o cristianismo tem mais devoção, os muçulmanos têm mais. São devoções diferentes, são respeitos diferentes. Os muçulmanos têm grande estima a Jesus Cristo, inclusive creem em Jesus Cristo e nos seus ensinamentos, incluindo o Evangelho, faz parte da crença do muçulmano. No Alcorão, Maria, o capítulo do Alcorão que mais menciona Maria é o 19, com o título A Sura de Maria, o capítulo de Maria. Maria é a mulher mais reverenciada no Islã e no Alcorão, tanto é que ela é a única mulher, se eu não estiver enganado, que é mencionada pelo próprio nome no Alcorão. Isso é bem raro porque o discurso alcorânico é masculino. Deus se revela por meio do seu anjo Gabriel, que transmite a mensagem ao seu último profeta Muhammad. Então, é um discurso masculino se referindo a mulheres. E só para situar aqui um pouco da história do Alcorão, na teologia islâmica, se acredita que o Muhammad recebeu a revelação por 23 anos, seus companheiros registravam por escrito, porque ele não sabia escrever, e aí a edição definitiva do Alcorão, que existe até hoje, foi feita pela primeira vez, estava pronta em 653, no final do terceiro califado. É a edição que a gente tem até hoje, com algumas modificações apenas de sinais de pronúncia, de recitação, mas o conteúdo é o mesmo dessa edição de 653. E aí já está registrada essa tradição sobre Maria no capítulo 19. É um capítulo de tamanho mediano, com 98 versículos. Nele, Maria é virgem, concebe Jesus ainda virgem, e ela é a mãe, então, do grande profeta Jesus. De novo, a diferença maior com a Bíblia é que Jesus não é divindade e não morreu na cruz. O capítulo menciona o pai e a mãe de Maria, Imran, em árabe, e Ana. Ana, já idosa e estéril, pediu a Deus um varão para servir no templo de Jerusalém, e aí Deus fez com que ela concebesse Maria. Então, desde o início, o Alcorão tem essa grande estima por Maria, né? Ela já nasce o nascimento dela já é miraculoso, né? Ela nasceu de pai e mãe idosos. E aí ela engravidou, e o Alcorão fala que ela se afastou para o Oriente. Então veio o arcanjo Gabriel em forma de homem e falou para ela que ela tinha concebido o Espírito de Deus, estava concebendo o Espírito de Deus, no caso Jesus. E engraçado, o Alcorão, diferente da Bíblia, não menciona José.
há uma maior ênfase a essa vida solteira de Maria. Maria concebeu Jesus sem nenhum vínculo com nenhum homem, nenhum vínculo conjugal. E aí então veio o anjo Gabriel, né? Conversou com ela, disse que ela estava concebendo o Espírito de Deus. E depois o Alcorão menciona que ela, ainda nesse capítulo, que ela sentiu as dores do parto e fugiu de onde ela estava novamente. Foi para um lugar longínquo, porque ela ficou com medo da repressão da sua família, já que ela não era casada e estava grávida. E aí o Alcorão fala que ela sentiu as dores do parto debaixo de uma tamareira, e ela rogou a Deus, e Deus falou para ela mover o tronco da tamareira na direção dela. Ela assim o fez, e o tronco ficou com tâmaras maduras imediatamente, e um regato de água correu aos pés dela, e ela saciou sua sede. Essa figura, esse momento de alguém reflexivo ou sofrendo, no caso de Maria, sofrendo as dores do parto, sofrendo embaixo de uma tamareira, é comum na cultura árabe. Quem lê As Mil e Uma Noites vai encontrar muito esse momento, vários personagens estão sofrendo ou refletindo debaixo de uma tamareira. E aí Maria deu à luz a Jesus, não fala exatamente onde, só que ela se retirou para um lugar longínquo, não entra muito em detalhes. Depois ela tem que voltar para o seu povo com a criança, e ela está temerosa porque solteira voltando com a criança. E aí ela tinha feito um pacto com Deus de silêncio, e para comprovar sua santidade, sua castidade perante seu povo, Jesus criança faz o seu primeiro milagre, que é conversar. E aqui no Alcorão, no versículo 30, começa a falar: o bebê disse: por certo sou o servo de Alá, ele me concederá o livro e me fará profeta, e me fará abençoado onde quer que esteja, e me recomendará a oração e a zacá enquanto permanecer vivo, e me fará blandicioso para com minha mãe, e não me fará tirano infeliz. E que a paz seja sobre mim no dia em que nasci, e no dia em que morrer, e no dia em que for ressuscitado vivo. Na fala dele, né, ele diz ser servo de Alá, Deus em árabe. Ele diz também: ele me concederá o livro, que no caso é o Evangelho, não o Alcorão. O Alcorão foi para o último profeta, Muhammad. E me recomendará a oração e a zaká. Essa zaká é a caridade. Podemos definir aqui bem basicamente como caridade, porque é um termo bem rico dentro da teologia islâmica, mas não é o objetivo falar disso agora. Então, outro milagre referente a Maria, além do nascimento dela de pais estéreis e idosos, é que ela foi educada no templo com Zacarias, segundo o Alcorão, e o quarto dela sempre tinha frutas. Até uma parte do Alcorão menciona isso, que Zacarias foi até ela e se impressionou com a quantidade de frutas no quarto dela, que nunca acabava. Então, Maria e Jesus, apesar de não terem, principalmente Jesus, o mesmo significado no Alcorão e no Islã, são figuras muito respeitadas. Se eu não estiver enganado, eu já falei, Maria é a única mulher citada pelo próprio nome no Alcorão, citado 23 vezes, tem um capítulo com seu nome. Outra evidência desse respeito é que Jesus é sempre mencionado como Jesus, o filho de Maria. Na tradição árabe, se menciona o nome do pai, né? Ibn. E aí Jesus é mencionado sempre como Jesus, filho de Maria. Isa ibn Maryam. Então vê aí a estima dos muçulmanos com ela. Não conheço no Islã festividades sobre Maria e nem fenômenos como a aparição, mas ela é uma figura de grande respeito. Inclusive, há vertentes teológicas minoritárias que consideram Maria uma profetisa. Isso não é um significado geral no Islã, é uma vertente teológica interpretativa minoritária. Mas, de fato, ela é vista como a mãe do grande profeta Jesus. E sobre a arte mariana no Egito do século XII e XIII, isso é muito interessante porque o Islã, a doutrina sunita, que é o principal ramo do Islã, no sentido de números, a maioria dos muçulmanos são sunitas, desde sempre a maioria é sunita, então a arte é proibida, a arte de seres vivos, a representação de seres vivos, para evitar a idolatria, no caso, para evitar que o fiel se desvie da unicidade de Deus, o Tawhid, como se diz na teologia islâmica. Mas eu não pesquisei isso, não pesquiso exatamente isso, mas a partir do século XIII, XIV, no mundo turco-otomano, que era uma parte do mundo islâmico medieval, já se começam a aparecer algumas representações do Muhammad, o profeta. Representações muito cuidadosas. Nunca é difícil aparecer uma representação com o rosto dele, geralmente ele está coberto por um véu e com uma chama ao redor da cabeça, simbolizando a profecia. E aí eu encontrei um artigo de um arqueólogo sobre
a arte mariana na dinastia Ayúbida no Egito nos séculos 12 e 13. Esses séculos são os séculos das cruzadas no Oriente, que a gente tem que entender que não as cruzadas no Oriente entre o século 11 e 13 não havia batalhas 24 horas o tempo todo. Foi um momento muito complexo. Claro que houve a investida militar cristã contra aquele mundo predominantemente islâmico, houve guerras, mas também houve um momento de trégua, onde houve muito intercâmbio cultural, e essa arte mariana prova isso. A dinastia Ayúbida foi a dinastia fundada pelo Saladino, o líder muçulmano mais famoso das cruzadas. Ela foi soberana na Síria, onde hoje é a Síria, onde hoje é a Palestina, na parte ocidental da Península Arábica e no Egito. Em diferentes momentos, porque devido às cruzadas houve várias mudanças ali no regime, na soberania nos territórios. No Egito, essa dinastia ficou no poder entre 1171 e 1250, entre o final do século XII e meados do século XIII. Como eu já falei, foi fundada pelo Saladino, e aí os arqueólogos encontraram 15 objetos, arte islâmica no território Ayúbida, datados do século XII e XIII, com cenas cristãs nesses objetos. Eu vou enumerar esses objetos para a gente ter uma maior clareza. São 3 recipientes com pão consagrado da Eucaristia, 3 queimadores de incenso, 3 ovelhas, 3 pratos grandes, um castiçal, uma cantina e uma bacia. Quais são as cenas retratadas neles? São cenas da Virgem Maria, de Jesus, dos anjos, dos sacerdotes e das sacerdotisas. Geralmente, a maioria deles estão com Maria no trono, segurando o menino Jesus. E aí os arqueólogos descobriram o seguinte: esses objetos eram vendidos no mercado privado, entre os nobres, também dados de presente aos príncipes cruzados, ou seja, no mercado dos nobres e dado de presente para os príncipes. Isso evidencia que havia relações além das relações bélicas nas cruzadas. Os soberanos muçulmanos se correspondiam, se relacionavam diplomaticamente, vamos falar assim, né, termo mais atual, com soberanos cristãos. Então não foi um período apenas de guerra. Havia todo um intercâmbio cultural, como esses 15 objetos da arte islâmica mostram. As pesquisas mostraram o seguinte: esses 15 objetos foram criados na Síria e no Egito, no território que hoje corresponde à Síria e o Egito. A maioria dos artistas eram cristãos e o estilo da arte é bizantino e cópita. Bizantino, onde era o Império Bizantino abarcava a Síria, e aí o Império Ayúbida depois conquistou essa parcela do mundo, e o cristianismo cópita era o cristianismo comum no Egito. Então tem essa questão de artistas cristãos e muçulmanos trabalhando em cenas comuns no Evangelho, mostra esse intercâmbio cultural muito rico no período das cruzadas. Eu havia comentado sobre as cenas nos objetos. Além de Maria, a maioria estão com Maria segurando o menino Jesus no trono. Tem também cenas da Anunciação e do batismo de Jesus. Então, vou deixar linkado no nosso site o endereço para esse artigo, que é muito interessante. Ele está em inglês. Então ele mostra isso, que mesmo no mundo islâmico, mesmo havendo essa proibição da doutrina sunita, proibição à representação de seres vivos, no século XII e XIII foram produzidos dentro do califado Ayúbida objetos representando cenas da Virgem Maria e de Jesus. Era isso. Muito bom essa visão, né, de que as figuras que aparecem nas religiões cristãs não são exclusividade dessas religiões, né? Agora, outra coisa também, que é muito interessante... Já fechou, Thiago? Você quer comentar alguma coisa, Felipe? Não, fechou. Para mim, fechou. Não, eu quero fazer só um comentário, que é um palpite aqui que eu tô tirando da minha cabeça, um palpite filológico, digamos assim. Porque nós sabemos que o Alcorão é bem posterior à redação dos livros do Evangelho, né? Uhum. E é claro que a gente supõe, isso é bem claro, que houve trocas culturais, né? Houve influências, enfim. E é engraçado que ele mencione que Maria foi criada e foi educada junto com Zacarias no templo, porque aquele proto-evangelho de Tiago, que eu havia feito menção, trata justamente disso. O modo como Maria foi criada no templo, como Zacarias era um das pessoas responsáveis pela criação dela, e narra inclusive como Zacarias depois é assassinado, a mando de Herodes. Então é uma tradição que com certeza circulou à época, com certeza influiu na redação do Corão, né? Com certeza não é a melhor palavra, talvez, né?
Talvez haja até estudos que digam a respeito disso, né? É mais um testemunho de como textos e tradições e comentários orais estavam nesse caldo cultural que é o Oriente Próximo. Isso. A Meca do século VII era um grande centro comercial da época e havia tribos judaicas e cristãs vivendo no norte da península. E também a tradição sobre o Muhammad, sobre a vida dele, conta que o primeiro religioso que reconheceu a profecia nele foi um monge sírio chamado Bahira, que no caso o Muhammad, segundo a tradição, era adolescente, viajou com o tio dele, que o tio dele era mercador, foram até a região onde hoje é a Síria, e aí um monge reconheceu o sinal da profecia em 2 marcas nas costas dele, um monge cristão. Então, o caldo cultural daquele período ali, Meca, no século VII, era muito grande. Circulavam as tradições judaicas e cristãs, sim. Muito bom. Ô, Thiago, eu queria te fazer uma pergunta. Se existem todas essas representações que você comentou, alguma coisa assim, alguma relação de Maria com o fim do mundo, ou com o juízo, alguma coisa assim dentro da cultura islâmica? Se tem, eu não conheço. Tem atrelado à escatologia a figura de Jesus, muito forte. Mas de Maria, não conheço. Não encontrei. Porque como o próprio Felipe comentou, né, é uma das principais representações que a gente vai ver aí, e que no próximo bloco ele vai comentar com a gente, não sobre o fim do mundo, mas acho que também, talvez, mas a participação de Maria aí em relação aos exorcismos. É isso, Felipe? Exatamente. O exorcismo tem uma matriz teológica por trás dele. Essa teologia ela tem uma parte escatológica e Maria tem um papel decisivo nesses rituais. Ok, então vamos lá. Muito bem, então para falar dessa figura importante aí para os exorcismos, como a gente já mencionou antes, o Felipe vai falar um pouco aí pra gente. Manda aí, Felipe. Pois bem, vamos voltar lá no começo, né? No começo da história. Quando, lá em Gênesis 3, chega uma figura importante, né, na história, que é a serpente. Né? A serpente que é representada como sendo o demônio. A serpente, então, seduz Eva, dá o fruto para Eva, o único fruto que ela não podia comer. Ela come o fruto, dá o fruto para Adão, Deus expulsa eles do paraíso, e Deus tem uma fala para cada um deles, né? A fala de Deus para a serpente é paradigmática. Ele diz: porém hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa passagem depois vai ser reforçada, ou seja, a ideia da inimizade entre a serpente e a mulher, entre o demônio e a mulher, lá no Apocalipse. E por isso aquela questão escatológica, né? O papel de Maria na escatologia. Na famosa passagem do Apocalipse 12, o escritor do Apocalipse, né? O João do Apocalipse, que não é o São João Evangelista, né? É associado a ele, mas é um João, enfim, que está escrevendo, diz assim: um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava, entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. O dragão prostrou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, tão logo nascesse. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. Depois, o escritor do Apocalipse vai narrar a batalha entre o dragão e o arcanjo Miguel, vai dizer que esse dragão é a antiga serpente, o Satanás. Então está aqui um fundamento escriturístico da relação de oposição, de rivalidade, de luta entre a mulher e o demônio. Então, se aquela primeira mulher foi tentada pelo demônio e perdeu, a segunda mulher é a mulher que é protegida de Deus, contra a qual o demônio não pode fazer nada. É a mulher forte diante do demônio. Então vai surgir sempre essa tradição dentro do cristianismo, uma tradição muito antiga, de que Maria pode ser
invocada para interceder diante dos homens que são ameaçados pelo demônio, né? Então, naquelas histórias famosas de pacto com o demônio, né? Uma história medieval mais famosa do Teófilo, que vende a alma para o demônio, assina um pacto. Depois, por intercessão da Virgem Maria, esse pacto é cancelado, enfim, ele volta para a igreja e obtém a salvação, né? Uma coisa interessante é que quando você observa os exorcismos, o papel de Maria ele é muito presente, ele está sempre ali atuando, né, durante os rituais. O exorcismo, tal qual a gente conhece pelos filmes, pela literatura, né, pela televisão, enfim, pela internet, esse exorcismo ele surge no cristianismo no fim da Idade Média, começo da Idade Moderna, quando surgem os primeiros manuais, enfim, e ele vai se produzindo até hoje, né? O primeiro manual oficial da igreja é de 1614, o último é de 1999, mas desde então, o século XVI, Maria tem um papel decisivo nos exorcismos, né? Você pega em manuais, o uso da imagem da Virgem Maria é sempre recomendado, as invocações à Virgem Maria são sempre recomendadas. E eu gostaria de ler aqui para vocês um trecho de um documento que eu descobri na minha pesquisa de doutorado, que foi sobre possessões e exorcismos em Portugal. É um trecho de um documento inédito, né? Enfim, está na tese agora, mas na época era inédito, em que é narrado um exorcismo, um ritual de exorcismo, em que o simbolismo de Maria atua como oposição ao simbolismo do demônio. Trata-se de uma moça que foi possuída em 1720, na cidade de Santarém, e foi exorcizada dentro de um convento dominicano. E eu vou ler o trecho do documento, depois eu faço um comentário que, como vocês perceberão, levará a uma grande nota de rodapé. O documento diz o seguinte: deixa-me, cão estrelado, que tu me destróis o que eu faço em muitos anos. Isso é o demônio falando pela boca da possuída. Me destróis o que faço em muitos anos, com o rosário em poucas horas. Ainda que aqui não está presente nenhum dos que perseveraram nessa devoção. Há domingos, que tu és o meu maior flagelo. Há religião dominica, que tu és a coluna da igreja. Há filhos de domingos, se atendereis bem para o Pai que tendes, como não cuidareis senão em imitá-lo. Há domingos, amores de Maria, desvelos de Maria e de seu filho. A patriarca dos patriarcas, tu e teus filhos, ou seja, os dominicanos, com a sua pregação e com o rosário, me tem destruído. Então, todo o simbolismo da religião dominicana e de Maria aparecem na fala do demônio que está sendo exorcizado lá em Portugal em 1720. E a mediação entre a devoção do rosário e a religião dominicana é a figura de Maria. Primeiro, quando o demônio diz deixa-me cão estrelado, é porque ele está fazendo uma referência à iconografia de São Domingos, que possui um cachorrinho aos pés do santo, mordendo uma tocha. Faz parte de uma profecia que uma pessoa teria tido antes do nascimento de Domingos. E São Domingos foi o responsável, eu tinha mencionado anteriormente Bernardo de Claraval, mas Domingos foi responsável pela devoção do rosário. Então, o rosário é um elemento dessa cena de possessão, que é o elemento antagonístico, ou seja, o rosário é aquele que afasta o mal, não apenas de maneira apotropaico, não é, de afastamento, mas o rosário desempenha um papel verdadeiramente exorcístico aqui. E no que consiste o rosário? O rosário, todos sabem, é um conjunto de récitas, não é? Daí vem a palavra reza. Você repete 50 Ave Marias e 10 Pais Nossos. Né? É interessante observar que até o século XVIII a Ave Maria era composta apenas da primeira parte, que é a primeira parte bíblica, que está lá no Evangelho de Lucas, que o Hugo fez menção. Então, o Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, era o que era rezado até essa época. A segunda parte, o Santa Maria, rogai por nós, ela é acrescida depois. Então, a anunciação do anjo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Depois, quando Maria vai visitar a sua prima Isabel, vem a segunda parte da Ave Maria. Então, é interessante observar como nessa cena de possessão, ela é toda mariana. Ela é mariana diretamente por causa do rosário e imediatamente por causa da religião dos dominicanos, que é grandemente devota do rosário.
É importante perceber como esse antagonismo é traçado em vários manuais de exorcismo e nos relatos contemporâneos de exorcismo. Então, hoje, para o ouvinte que não conhece, os exorcismos são frequentemente praticados dentro da Igreja Católica. Existe uma associação internacional de exorcistas. O presidente dessa associação internacional de exorcistas é um italiano chamado Francesco Bamonte. Ele publicou um livro em 2011 chamado A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos. Não tem tradução, ainda está em italiano, né? E ele narra, ele faz toda uma catequese, porque que Maria é importante contra o demônio e tal. E depois ele vai contar os relatos dos exorcismos, né? Só que uma vírgula antes de eu entrar nesses relatos. No século 17, 18, a devoção mariana vai crescendo muito na Europa. E no 18 surge talvez o maior devoto moderno, que é o São Luís Maria Grignon de Montfort, que ele escreveu um tratado chamado Tratado da Verdadeira Devoção da Virgem Maria, no qual ele diz que durante os exorcismos ele conheceu e chegou à conclusão que o demônio teme muito mais Maria do que Cristo. Não que Maria tenha mais poder do que Cristo, mas porque é muito mais humilhante para o demônio ser derrotado por uma simples humana, por uma menina, do que ser derrotado por Deus, porque por fim Deus é onipotente, né? Mas não, aquela mulher, aquela molécula, né? Aquela mulherzinha pisa a cabeça da serpente, né? Então todo esse simbolismo aparece nos exorcismos. Aqui em um determinado momento, o texto do padre Bamonte conta uma história. Ele trata de outros exorcistas. Aqui um relato de um exorcista italiano também, o Cipriano de Meo, que é um exorcista da Sicília bastante conhecido. Ele está interrogando o demônio, enfim, né? E ele pergunta para o demônio: o que te causa mais temor, te afeta mais? O evangelho ou o rosário? Aí o demônio começa a gritar. O demônio grita o seguinte: mas é a mesma coisa, seu cretino. O rosário e o evangelho, é o evangelho em miniatura que aquela prostituta fez todos conhecerem, enfiou uma invocação a ela no meio e quer que vocês, pobres cretinos, peçam a ela a força para viver segundo aquilo que está escrito naquele lixo de evangelho. Então o demônio usando palavras de baixo calão, enfim. E assim seguem-se sucessivas histórias, né, de como o demônio e a Virgem Maria estão sempre ali em luta. Nos exorcismos aparece isso. No caso mais famoso de possessão em Portugal, que de novo eu pesquisei, é do século XVII, a possuída Mariana das Chagas ficava sempre com a imagem da Virgem Maria na mão. Era a única coisa que fazia ela ficar quieta durante o exorcismo. Então ela estava sendo questionada pelos inquisidores no Palácio da Inquisição, tinha que ficar com a imagem de Nossa Senhora, senão ela ficava possuída. O caso mais famoso de possessão contemporânea do século XX é da Anneliese Michel. De novo, ela sempre ficava com a imagem da Virgem Maria. A Anneliese Michel vai aparecer naquele filme, O Exorcismo de Emily Rose. A Emily Rose é o nome americano que deram para Anneliese Michel, né? Então, enfim, no exorcismo, Maria é sempre aquela que causa pavor, que atormenta o diabo. O padre Gabriele Amort, né, o criador da Associação Internacional de Exorcismo, o exorcista mais famoso do Vaticano, dizia sempre, né, ele tinha um programa semanal numa rádio italiana, a Rádio Maria. Então, durante muito tempo, eu baixava os episódios dele para poder conhecer o que se falava hoje, né? Ele dizia nas transmissões isso, que quando você apresentava uma imagem da Virgem Maria, o possuído se debatia, ficava extremamente violento, que odiava, né, a presença mariana. Então, assim, existe de fato, dentro da tradição, dentro da liturgia, né, porque o exorcismo é uma evolução de um rito litúrgico, essa presença importante de Maria como aquela, né, que pisa a cabeça da serpente, né? Esse simbolismo é sempre usado. E é óbvio, né, que a Virgem, Mãe de Deus, é a oposição total do diabo, né? Do diabo descrente, enfim, que quer fazer o mal. É mais ou menos isso. Ixi, massa. Deu até pra ficar com um pouco de medo aqui. Pronto? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Não, pra mim tá... Esse tema é um tema muito,
muito grande, né? Quer dizer, eu acho que se um padre ouvir esse episódio, mas não falaram de não sei o quê, né? Faltou não sei o quê, né? São hereges, porque realmente se for procurar, né? Nossa, tem muita coisa, né? Muito bom, Felipe. Muito interessante essa questão dos exorcismos, né? A presença, e tá ligado com aquilo tudo que a gente comentou anteriormente, enfim. Então é isso. Alguém tem mais alguma coisa? Vocês têm mais alguma coisa a comentar? Pois não. Eu tenho algo que a gente esqueceu de falar que é importante, né? Que eu comecei falando do dogma da Imaculada Conceição, só para fechar, tem o dogma da Assunção, porque segundo a crença, Maria não morreu exatamente. Ela não foi ressuscitou como Cristo ressuscitou. Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Maria não. Maria teria sido assunta ao céu. Então tem uma tradição oriental muito antiga da dormição da Theotokos, né? Que a mãe de Deus não teria sofrido a morte na carne. Então assim que ela chegou a hora dela, né? Esgotaram-se os dias dela na Terra, ela fechou os olhos. Quando ela fechou os olhos e morreu, ela foi assunta ao céu. Então naquele instante é dormição por isso, porque não foi uma verdadeira morte, né? No mesmo instante em que a vida desapareceu, em que ela fecha os olhos, a vida não desaparece por completo e ela já é levada aos céus, né? Semelhante àquela ideia bíblica do arrebatamento, né? O dogma da Assunção é um dogma muito recente. Ele foi proclamado, né, já utilizando a prerrogativa da infalibilidade papal pelo Papa Pio XII em 1º de novembro de 1950, numa Constituição Apostólica chamada Munificentissimus Deus. Vou ler aqui rapidão só a definição do dogma, para a gente não ficar se estendendo muito nisso. É uma tradição plurissecular que ele resume no seguinte, ó: pelo que, depois de termos dirigido a Deus repetidas súplicas e de termos invocado a paz do Espírito de verdade, para a glória de Deus onipotente, que a Virgem Maria concedeu a sua especial benevolência, para a honra de seu Filho, Rei imortal dos séculos e triunfador do pecado e da morte, para aumento da glória de sua augusta Mãe e para gozo e júbilo de toda a Igreja, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e com a nossa, aqui a cátedra, né? Pronunciamento ex-cátedra, que é infalível, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Quem disser o contrário, incorre em heresia ipso facto, torna-se apóstata no mesmo instante. Então é a definição, né, a lei, digamos assim, teológica para a Igreja, que Maria não sofreu a morte. Então, assim, realmente é uma figura de exceção na tradição, no imaginário ocidental, na própria tradição cristã, é uma figura de exceção. Tanto é que quando a Igreja faz aquela divisão entre o culto de latria, que é prestado a Deus, e a dulia, que é uma veneração do exemplo, que é prestado ao santo, então você não pratica adoração ao santo, mas veneração, o caso de Maria é excepcional, porque fala-se entre os teólogos de hiperdulia. Não é adoração, mas não é a mesma coisa do santo, né? Porque a relação de Maria com Deus não é uma relação, como eu disse no começo do episódio, de graça somente. É uma relação que tem a ver com a união hipostática, né? Então, é uma coisa muito mais profunda e a Igreja trata com todo o desvelo, respeitando muito a devoção popular e elevando ela à altura teológica, digamos assim, né? Era mais esse comentário que eu queria fazer para não deixar passar, que isso é uma parte importante. É como o Hugo falou, né? Então tem a Anunciação, tem a Imaculada Conceição e tem a Assunção de Maria, né? No calendário litúrgico, né? A Assunção é de dia 15 de agosto, né? Enquanto a Imaculada é dia 8 de dezembro. Muito bom. Excelente. Tiago, mais alguma coisa? Não, só ressaltar que, independente da tradição religiosa, a figura de Maria é o destaque da religião, né? É uma figura bem destacável. As religiões seriam outras sem ela, né? É uma figura muito importante de todo modo. Apesar das diferenças culturalmente específicas, é uma das figuras centrais nas religiões. Uhum. Então é isso. Ficamos por aqui. Agradecemos a quem nos acompanha, a quem nos acompanhou neste episódio. Deixe aí o seu comentário,
Fique em casa, cuide da saúde. E para a gente fechar as dicas culturais de cada um aí, Felipe, o que você... Vamos primeiro os convidados, né? Felipe, o que você deixa de dicas culturais aí pra gente? Bom, eu vou repetir o que eu falei naquele episódio de Jesus Histórico, porque tem a ver uma coisa com a outra. É o excelente filme do Jean-Luc Godard, que se chama Je vous salue Marie. Je vous salue é uma tradução do Aue latino, do Haile grego, né? Que é Salve Maria, Ave Maria. Je vous salue Marie do Jean-Luc Godard, que é uma história de uma Maria que fica grávida do Espírito Santo, só que na França dos anos 70, 80, alguma coisa assim. É um filme bastante interessante, gerou uma certa polêmica na época, mas eu vejo com muitos bons olhos o filme, é um filme muito bonito. E apenas uma única dica da tradição imagética a respeito de Maria: o ouvinte procure no Google, enfim, procure imagens aí, pelo ícone de Vladimir, que é um ícone russo e de tradição bizantina, né, ortodoxa, tradicionalmente conhecido como ícone de Vladimir. É uma representação em que a quarta parede é rompida e Maria, segurando o seu filho, naquela posição da Theotokos, olha diretamente para a pessoa que está vendo. E é um olhar assim, de muita tristeza, é um olhar assim, ele é toda pintada com ouro. O ícone hoje está bastante estragado, porque ele é muito antigo, ele é do século XI. Mas assim... Mas é famosíssimo, né? A tentativa... Oi? É famosíssimo. É muito famoso. E a tentativa de passar a ideia de sagrado está muito presente nesse ícone. Vale a pena conhecer essa imagem, quem não conhece ainda, mesmo que a pessoa não seja religiosa, enfim, né, não se trata disso, mas é muito bonita. Eu acho que das representações marianas que eu conheço, né, certamente a mais forte, assim, mais marcante. Tiago, o que você tem aí das dicas culturais? Hoje eu vou posar de intelectual chato. Vou deixar o link do artigo em inglês intitulado A Representação da Virgem Maria na Arte Islâmica durante a dinastia Ayúbida, séculos 12 e 13, que eu comentei bem por alto. O artigo é muito interessante. Quanta erudição. Muito bom. Eu vou, diante de tudo que nós falamos, eu vou indicar uma série de televisão que eu achei muito interessante. Aborda algumas questões que eu levantei, aborda questões que o Felipe levantou sobre o exorcismo, que é a série de horror Penny Dreadful, que no Brasil foi transmitida pela HBO, e eu acabei de ver aqui que ela está disponível no Globoplay, tá? Não sei quem tem acesso, enfim. Mas também acho que é possível encontrar aí por meios... Cada um tem sua forma de acessar as coisas. Meios apócrifos. Meios apócrifos. Então é isso. Mais uma vez agradecer ao Felipe, a sua disponibilidade, a sua presteza em nos atender, em atender a esse chamado mais uma vez, deixando as portas sempre abertas. Sempre que quiser voltar, Felipe, estamos aí à sua disposição. Eu que agradeço. Valeu, gente. Até mais. Valeu, gente. Até a próxima. Então, tchau, tchau. Até mais.